Por que a vontade de Deus às vezes parece ter sido tão bem escondida? Ou parece que está muito distante da minha realidade? Por que é difícil saber em detalhes qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Será que todas as coisas estão determinadas de fato para o meu bem? E se isso for verdade, significa que Deus tem um plano específico para todas as coisas da minha vida? Será que existem coisas que dependem mais de mim do que até mesmo de Deus, quando o assunto é a vontade de Deus? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Seu programa Está Escrito está começando. É um prazer te receber aqui dos estúdios da TV Novo Tempo, do cenário do programa Está Escrito, entrando aí na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, nas noites, madrugadas, manhãs, enfim. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus planos e sonhos. É o desejo que eu tenho para você hoje e sempre, tá bem? Eu queria mostrar aqui para você, mais uma vez, essa revista Esperança, Origem de Tudo. Você sabe que tem muita gente que pensa que criacionismo não tem nada a ver com ciência? Você sabe como é que a ciência terminou? Aliás, como a ciência começou? Se você não pediu ainda a revista A Origem de Tudo, você ainda não sabe como é que a ciência começou. Você sabia que o criacionismo é sim científico? Bom, para você saber mais, você precisa pedir agora mesmo a revista Esperança, A Origem de Tudo. O telefone para você fazer isso está aqui embaixo, aparecendo no TP, é o WhatsApp número 12 98244 4449. Pode fazer uma foto se você quiser guardar aí para pedir em algum outro momento, 12 98244 4449. Você vai entrar em contato, vai mandar uma mensagem, vai receber um link, vai preencher, quando clicar nesse link, as informações necessárias e vai apontar o melhor endereço para receber sem custo nenhum na sua casa a revista A Origem de Tudo. Eu também quero fazer um desafio aí para você que acompanha Novo Tempo. Você que assiste o programa Está Escrito, que gosta de todos os programas aqui da Novo Tempo, mas ainda não é Anjo da Esperança. Faz o seguinte, olha, liga agora mesmo para o número que está aparecendo, que é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Ainda dá tempo de você ser um anjo da esperança e abençoar muitas pessoas. Não importa o valor que você for doar, com certeza ele vai fazer a diferença aqui para que a gente continue levando essa mensagem a quem tanto precisa. Tá bem? Nós estamos aqui na série A Vontade de Deus. E hoje nós vamos tentar entender se de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você fosse aí a Bíblia comigo, nós vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com você do verso 28 até o verso 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vou começar aqui fazendo mais uma afirmação e eu espero que você fique comigo até o final para entender
o porquê dessa afirmação. Deixa eu lhe dizer, Deus, preste atenção, não tem um plano específico para todas as coisas da sua vida. Uau! Pode até parecer ofensivo, pode até parecer errado, mas esta é a mais forte verdade sobre a vontade de Deus. Existem coisas na sua vida que dependem mais de você do que de Deus. Veja, não é que a sua escolha ela é mais importante, não. A sua escolha ela será mais importante que a escolha dele nesses assuntos. Mas que assuntos são esses? É claro que Deus tem um plano para a sua vida, é lógico, a Bíblia fala isso. Mas nem tudo da sua vida está planejado por Deus. O que eu quero dizer com isso? Bom, então vamos aqui entender essa problemática. Para a gente entender isso, é preciso a gente pensar, olhar um pouquinho para a cultura evangélica contemporânea. Hoje, no senso comum evangélico, a gente praticamente vive sob o lema: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso se deve até porque muitas vezes a gente acredita que Deus tem todos os nossos dias traçados. Isso está lá mesmo na Bíblia. No Salmo 139, verso 16, diz que Ele escreveu todos os nossos dias antes de nós existirmos. Mas, em função disso, é bem comum que as pessoas pensem que Ele tem todas as coisas boas, específicas, reservadas para nós, em cada área da nossa vida. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus já definiu qual deve ser a minha profissão? Qual deve ser a sua profissão? Será que Ele definiu quem devem ser os meus amigos? Será que Ele escolheu em qual cidade você deve morar? Será que Ele determinou para você quem que deve ser a sua esposa? Quem que deve ser o seu esposo? Enfim, todas as coisas da minha vida, elas já estão definidas e pouco ou nada tem a ver com as escolhas que eu preciso fazer? Será que é assim mesmo? Será que nós somos reféns de Deus nestas questões? Ou a gente tem escolha naquilo que está relacionado diretamente com a nossa decisão? Muitos pensam assim, olha, que Deus ele tem um plano específico para a nossa vida sentimental, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal e em todas as outras áreas de cada pessoa, da vida de cada pessoa, alguns pensam assim. Ó, dessa forma, naturalmente as pessoas são levadas a buscar assim minuciosamente, elas vão vasculhando minuciosamente o que aparentemente está escondido, ou seja, que ainda não foi descoberto. E quando eu não consigo ter uma resposta objetiva, Senhor, com qual roupa eu devo sair hoje? Por que caminho eu devo ir? Essas pessoas, quando não descobrem esses pequenos detalhes, ou detalhes às vezes um pouco maiores do que esse, elas vivem uma frustração imensa. Quando alguém sofre uma grande decepção, quando passa pelo divórcio, quando termina um namoro, quando o filho se rebela e começa a trazer vergonha, quando passa pela humilhação do desemprego, quando enfrenta a traição de um amigo, sabe? Nesses contextos difíceis, parece que não é fácil enxergar esse bom plano de Deus para a nossa vida. Como que todas essas coisas, de fato, poderiam cooperar para o bem? É nesse contexto, né, que muitas pessoas elas acabam sendo machucadas, fragilizadas. Elas passam a suplicar, Senhor, me dá provas da sua bondade. E quando elas estão diante de um aparente silêncio, a dúvida, a descrença, ela tende a tomar o lugar da fé e da crença. Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Veja, a verdade da vida é que cristãos ou céticos nem sempre se sentem experimentando a maravilha desse plano divino. Na maioria das vezes, esse plano ele parece até distante, ou ele parece inexistente para nós. Mas o que há de errado? Será que esse plano de Deus existe mesmo, ou será que ele está muito escondido? O que acontece? Será que ele está escondido ao ponto de ser praticamente impossível desvendá-lo?
A sensação nesse ponto é que se Deus tem um plano mesmo maravilhoso para mim, parece que eu não estou entendendo nada. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Faria diferença você saber exatamente que planos Deus tem para a sua vida? Será que faria diferença se eu nascesse sabendo qual seria a minha profissão? Qual faculdade eu deveria fazer? Que amigos eu deveria escolher? Será que isso significaria que eu teria alguma liberdade de escolha nesse processo? Será que Deus controla todas as coisas da minha vida a ponto de não me dar nenhuma responsabilidade de escolha e ser também protagonista da minha história? Bom, como é então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Pode ser que hoje você se questione. Por que será que eu não estou aproveitando melhor esse plano melhor de Deus que Ele tem para a minha vida? Será que seria diferente se eu soubesse claramente que plano é esse? Qual será a chave espiritual para destravar essas bênçãos que estão escondidas? Se você se culpa porque ainda não achou o plano, ou plano A, ou o caminho, o melhor caminho do céu para você, olha, não se esqueça que talvez Deus, Ele não trabalhe da maneira que a sua expectativa está apontando para você. A tentação que a gente tem de ver para crer, ela é imensa. Muitas pessoas elas são levadas a acreditar que todas as coisas devem cooperar para o bem, no sentido de que Deus deve revelar todas as coisas pessoais, particulares, profissionais, deve revelar a sua vontade. Veja, mas nem sempre é assim. Como é que Deus trabalha, então, se Ele não faz isso detalhadamente? Vamos voltar para o texto. E aqui, ao texto inicial, a gente precisa entender quais são, de fato, todas as coisas que cooperam para o nosso bem. Veja, já de primeiro momento, quero dizer que existem aqui duas características que são muito confortadoras nesse plano que Deus revela para nós. Veja, quais características são essas? São essas. O plano de Deus, ele é redentivo. O primeiro objetivo do plano de Deus é redenção, salvação. E a segunda característica do plano de Deus, ele é seguro. Vamos entender um pouquinho o plano redentivo de Deus. Veja, todas as coisas cooperam, no sentido de que Deus ele está nos livrando de tudo que pode nos trazer um dano maior. Como assim? Veja, o que o texto de Romanos 8, o capítulo todo está apresentando, é um livramento dos sofrimentos deste mundo. Essa é a ênfase. Quer ver só comigo? Vamos aqui no capítulo 8, o verso 18. Preste atenção o que o texto apresenta. Ele diz assim, olha, que Deus nos livra dos sofrimentos do tempo presente. Que sofrimentos são esses? No verso 20 ele explica um pouco mais. Ele diz que a criação está sujeita à vaidade, ou seja, ela perdeu a sua verdadeira finalidade. Ela foi condenada ao fracasso. Mas mesmo ela sendo condenada ao fracasso, eu também devo ser um fracassado e vou receber a mesma sentença? Olha só o que ele diz no verso 22. Ele diz assim, que a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, toda a realidade da criação, ela está gemendo, está sendo angustiada assim até o seu limite máximo. E como isso acontece? O verso 23 diz, não somente ela, mas também nós, igualmente gememos, ele diz aqui, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a imagem que Paulo usa, ou que ele faz referência ao sofrimento individual, que é íntimo, ele diz que esse sofrimento é profundo. Todos nós temos esse sofrimento e são estas coisas ruins que Deus escolheu nos livrar. Ou seja, até mesmo que todas essas coisas existam, todas elas ainda cooperam para o bem. O que isso significa? Que Deus está agindo sobre todas estas coisas
Em todas estas coisas, você pode ver a mão de Deus te protegendo, dando para você a sua própria bondade, dando para você, em meio ao caos que todas estas coisas trazem, sentido, propósito, trazendo a glória de Deus, trazendo a esperança. Em tudo isso é possível você ver Deus agindo. Mas além do livramento dos sofrimentos do tempo presente, Paulo ainda fala que Deus nos livra das nossas fraquezas presentes. Olha só o que o verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Que Deus ele nos livra de todas as coisas que nos trazem fraquezas e que expõem essa nossa condição deficitária. O Espírito Santo ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus. O que isso significa? Que a vontade de Deus, através do Espírito Santo, ela nos livra de todas as coisas que nos enfraquecem, que destroem a nossa confiança, que nos afastam dessa relação com o Criador de todas as coisas, conforme diz aqui o verso 27, porque Ele sonda os corações, segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Por essa causa que Paulo diz aqui no verso 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, Paulo está fazendo aqui uma declaração resolutiva, levando em consideração que todas essas coisas, elas não podem nos destruir. Que apesar de tudo que está acontecendo de errado, ainda estas coisas cooperam para o bem. Porque a vontade soberana de Deus, ela trabalha apesar de todas as condições desfavoráveis. E ela trabalha para nos libertar de todos os sofrimentos, de todas as nossas fraquezas. Mas não que Deus esteja de fato definindo todas as coisas para que elas de fato tragam o bem para a gente. Não é isso. De acordo com a afirmação de Paulo, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Ele é redentor. O que isso significa? Ele não é de um livramento imediato de aflições. Ele tem um propósito maior. É o que diz o verso 29. Diz assim, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja, Deus usa todas as coisas para que nós, ao experimentarmos a redenção, nos tornamos semelhantes a Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está mais preocupado com salvação do que com segurança, do que com prosperidade em todas as coisas. Agora que a gente entendeu esse plano de redenção, vamos entender agora qual que é o plano de seguro de Deus para nós. Eu quero que você vá comigo ao verso 31. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja aqui, olha, todas as coisas, elas cooperam, porque por causa delas, Deus é por nós. E tudo aquilo que é contra nós não vai conseguir subsistir. É isso que diz aqui o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, diz o texto, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, Deus nos dá todas as coisas, mas como ele faz isso? O Senhor nos assegura o livramento contra perigos que são passados e contra perigos que são presentes. Mas como que ele faz isso? O texto aqui diz que ele justifica a nossa vida de todas as acusações. Aquilo que aconteceu lá do passado, os erros, as falhas e também os erros do presente. Ele nos justifica. Olha o que diz aqui o verso 33. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Perceba a justificação que Deus nos oferece. Ela nos assegura um passado limpo. Porque agora vem uma segunda coisa. Verso 34. Diz assim: quem os condenará? Essa segunda coisa que Deus faz é nos absolver de toda a condenação. E ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que lindo texto, não é mesmo? Veja, ele nos assegura o preço da liberdade. Através do poder que ele conquistou sobre a morte, intercedendo por nós. Ele diz: não há condenação. O que isso significa? Que o passado e o presente são restaurados por Jesus. Todos os problemas, todos os perigos antigos e atuais, eles são varridos para longe da nossa vida. O Senhor nos protege também de perigos futuros. Veja, ele diz aqui, olha, nada de todas as coisas poderá nos separar de Cristo. A partir do verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vai listando: será tribulação, nudez, fome, perigo ou espada. Todos os perigos futuros, eles se tornam inválidos. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso, todas estas coisas se tornam ineficientes. E elas passam agora a trabalhar para o nosso bem, porque elas se tornaram ineficientes para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o verso 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja só, isso aqui é lindo demais. Nós somos vencedores em todas estas coisas. Não porque nós vamos enfrentar dor, morte, perigo, tribulação, mas que estas coisas, em todas elas, nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O verso 38 e 39, Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e ele continua, nem mesmo os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa que todas essas coisas estão cooperando para o bem? Não significa que Deus vai nos livrar de todos os problemas. Pelo contrário, significa que Deus não permite que todas as coisas do passado, do presente ou do futuro tragam dor, sofrimento ou perigo. E estas coisas, ao fazerem isso, nos afastem de Cristo Jesus. Veja, até mesmo estas coisas, elas serão usadas por Deus para nos aproximar de Jesus. Portanto, elas cooperam para o bem. Não é que são planos e desígnios de Deus, mas Ele as usa para que a gente se aproxime de Cristo. Infelizmente hoje, nós somos influenciados por uma expectativa pagã de que a vida tem que ser perfeita, de que nós devemos ter plena satisfação em tudo que nós fazemos, no trabalho, no casamento, diversos lugares. Veja, quando nós nos casamos, a gente espera ter uma vida sexual fantástica. A gente espera um relacionamento familiar que seja maravilhoso. A gente espera momentos de lazer, assim, recheados de aventuras. A gente espera experiências culturais, realização pessoal no trabalho. Mas às vezes as coisas não saem como a gente espera. Porque nós imaginamos a nossa vida com a perfeição de um filme. A gente, então, quer conhecer a vontade de Deus, pois a gente quer que Ele nos livre de todos esses perigos. Nós queremos viver essa expectativa do céu aqui na terra, mas criar essa expectativa é minimizar a esperança na vida futura, que é muito enfatizada dentro das Escrituras. Tem duas coisas que você não pode esquecer nesse processo. A primeira, que Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Muitos crentes, eles vivem por esse pressuposto perigoso de ter o céu aqui na terra,
E por essa razão, eles buscam uma vontade individual de Deus para trazer conforto à sua vida. Eles querem prosperar nesse mundo. Mas quando eles se deparam com a dor, a frustração, a angústia, a indecisão, eles pensam assim, olha, eu não estou realizando a vontade de Deus. Veja, Deus nunca nos prometeu conforto. Ele nos prometeu que, apesar de todas as coisas, Ele nos faria semelhante a Jesus. Porque Ele está preocupado com o caráter e não com o meu conforto. Há crentes confortáveis demais, que não perceberam que talvez a maior bênção que eles têm de prosperidade na vida seja a grande maldição das suas vidas. Porque Deus está preocupado com o caráter e não com o conforto. E tem uma segunda lição importante. Deus está interessado mais na sua santidade do que no seu sucesso. Não se esqueça que foi o próprio Jesus quem disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus está mais preocupado com a sua santidade do que com o seu sucesso. Nem que seja necessário Ele permitir que todas as coisas cruzem o seu caminho, trazendo dor, angústia. Ele vai usar todas estas coisas para o bem, para te aproximar de Jesus, para te fazer semelhante. E aquele que justifica, Ele glorifica. O processo se conclui. Na cartilha de Deus, a santidade é mais importante que o sucesso. Caráter é mais importante que conforto. E Deus usa todas as coisas para desenvolver isso dentro de nós. Se você está preocupado, porque pensa assim, olha, tem muita coisa errada acontecendo, acho que eu estou longe da vontade de Deus, está angustiado, você não consegue dormir, você não consegue comer. Ei filho, olha, preste atenção. O que você precisa é correr para Jesus e pedir que Ele te direcione para o lugar certo. Que a sabedoria do relacionamento com Ele te coloque no rumo certo de todas as coisas, cooperarem para o seu bem. Você quer pedir isso para Ele agora? Você já tentou e não deu certo? Então chegou a hora de você pedir a Jesus ajuda. Vamos pedir? Senhor, eu oro com esse amigo, com essa amiga, que possivelmente esteja vivendo uma grande frustração, não vê solução para os problemas. Pensa que talvez o fim da vida seja a melhor coisa no momento, mas eu peço que os teus anjos nesse instante o visitem. Teu Santo Espírito acalme o coração, mostrando que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, tudo que é ruim não vai ser eficiente para separar este amigo, esta amiga de Cristo Jesus. Eu a entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Respirou aliviado? O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.